O estúdio ainda não está montado, então não estou com o meu melhor áudio ainda, mas a gente está aqui no programa O Evangelho, que é diário, 9h30 da noite. Temas sempre que vão contribuir, construir, edificar alguma coisa para você. Seja ideologicamente, pelo Evangelho, por cultura, seja por mudança de paradigmas, enfim. Esse programa, quem acompanha, são verdadeiros estudos, doutrina, cursos diários. Hoje, vamos falar sobre o Trump. Eu vou trazer em breve aqui do canal Casando o Verbo, o Jason Rosa, meu amigo e agora vizinho aqui de Santa Catarina, para falarmos sobre o futuro do dinheiro em breve. Não percam. O dinheiro digital. A queda já premeditada, escrita do real, a queda do euro, a queda da União Europeia, a implosão da União Europeia e alguém tem que assumir os Estados Unidos para quebrar os Estados Unidos e abrir caminho para a nova ordem mundial. Seja lá quem for, como eu falei no vídeo o que vai acontecer com o mundo e com o Brasil, seja Hillary ou seja Trump, o que está predito, o que está premeditado pelos senhores do mundo, aqueles que fazem de tudo pelo poder, vale qualquer coisa pelo poder, aqueles que, debaixo da tutela de Satã, o príncipe temporário deste mundo, lutam por aquela trilogia do mal: ter, ser e poder. E o Evangelho é o princípio, é a forma de viver antagônica ao mundo. O mundo é ter, ser e poder, o Evangelho é não ter, não ser, não poder. Por isso que o Evangelho não tem nada a ver com denominação e com religião. Porque se você pertence a um grupo religioso, querendo você ou não, sincero ou não, bom ou não, tá? Te faz bem ou não te faz bem, bonito ou não bonito, qualquer grupo, qualquer secção, círculo religioso está inserido no princípio de todos os círculos, de todos os sistemas do mundo, do Deus desse século, de 2 Coríntios 4. Qualquer secção religiosa estará nas mãos desse mundo e do príncipe desse mundo e do mal que está nesse mundo, do ter, ser e poder. É impossível frequentar um grupo religioso, estou falando religioso, que faça, que participe de credo, que viva um credo, um conjunto de normas humanas estabelecidas por interpretação humana e ser do Evangelho. Porque o Evangelho, já que ele é não ter, não ser, não poder, ele não vai nunca combinar com religião. Religião e política vivem, se alimentam de ter, ser e poder. Falando hoje em religião e política, Trump, eu vou mostrar para vocês alguns materiais aqui, eu já falei sobre isso. Provavelmente, se ele ganhar, haverá uma guerra mundial, o caos para estabelecer a ordem, ou não. Enfim, é difícil prever, visto que a Escritura não nos dá detalhes. A Escritura não descreve detalhes. A Escritura vai nos dizer, o que a gente vai ler daqui a pouco, que haverá uma grande guerra. A gente já vai ler sobre isso em Apocalipse. Antes eu queria mostrar para vocês que aquele jogo Illuminati mostra aquela carta aonde tem uma figura muito semelhante à do Trump e essa carta fala sobre o assassinato de alguém que traz como lema a expressão suficiente, já é suficiente, já está suficiente. Isso, tanto do desenho dos Simpsons, como de uma outra matéria que eu vou mostrar para vocês agora, aliás, eu vou mostrar várias, eu quero só que vocês tenham paciência para que eu vá mostrando e vocês vão entendendo aos pouquinhos o tema de hoje e aonde a gente quer chegar. Por que é importante isso? Seja Hillary,
ou seja, o Trump está agora se aproximando dela, e vocês viram aquela catástrofe da boate gay nos Estados Unidos, em Orlando, e cada vez que acontecer alguma tragédia no aeroporto da Turquia ou qualquer outra coisa ligada ao terrorismo, vai sempre fazer com que Trump ganhe mais pontos percentuais nessa corrida à Casa Branca. Então vocês estão vendo aqui um outro site dizendo que ele pode ser assassinado pelo ISIS, né, ou pelos... Ou uns dizem que será assassinado pelos próprios senhores do mundo, outros dizem que não, que ele será assassinado, na verdade, pelo Estado Islâmico, pelos radicais islâmicos. Enfim, o fato é que não faltam pessoas para quererem a morte do Trump. Se você procurar na internet, rapidamente você vai encontrar muitos líderes mundiais respeitados atualmente, muitos presidentes ou ex-presidentes com as frases mais terríveis contra o Trump. Eles não são a favor, absolutamente não são a favor que o Trump chegue lá. Na revista Veja, como vocês estão vendo aí, um desenho chocante mostra o Trump sendo estuprado e morto. Esse desenho aí, a revista Veja trouxe. Esses desenhos, essas premonições, porque os desenhos nada mais são que produto, fruto de dinheiro daqueles que são donos das indústrias de mídia, midiáticas e cinematográficas. E os senhores do mundo amam a mídia, porque a mídia consegue o que eles querem, que é o poder. Sendo assim, é fácil pela lógica entender que eles são donos das maiores mídias do mundo. E se eles são donos, esses desenhos não mostram essas coisas à toa. Nenhum filme, nenhum desenho, nenhum jogo mundialmente conhecido, como publica a revista Veja, vai falar alguma coisa de conspiração apenas, mas sim daquilo que eles já planejam. Também a gente encontra aqui, não dificilmente, a Rússia, e agora sim um comunicado oficial. Vocês sabem que o Putin é muito próximo do Trump, e mais do que isso, pela primeira vez, a Rússia ama um presidente, um futuro presidente americano, e a Europa odeia. Vê, a Rússia advertindo sobre a tentativa de assassinato do Trump. Isso aqui é gravíssimo, gente. Gravíssimo porque eu tenho predito, se você não assistiu, assista o vídeo O que vai acontecer com o mundo, revelação. Não é profecia, não é evidência, o pessoal hoje é absolutamente aquém de entendimento do evangelho e acham que quando eu fiz o vídeo Lula vai morrer dia 13, eu fui profeta, vidente. Primeiro que profeta nunca foi um vidente, profeta é um porta-voz, né? O que acontece é que às vezes essas coisas se cruzam e ele acaba falando alguma coisa do porvir, do que vem por aí. Mas nós não estamos falando em profecia, evidência, nós estamos falando em profecia do sentido neotestamentário, do Brit Hadashah. Nós estamos falando de profetuo, de dirigir a palavra à igreja, de pregar, de vaticinar, de ser um porta-voz. E é isso que é o meu trabalho, é o trabalho daqueles que proclamam o Evangelho. O Evangelho que está aí em Apocalipse 16:12, vocês estão vendo, e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. A China e a Rússia, o poder vermelho, que eu sempre ensino, cada vez mais fortes no tempo do fim, e eles vêm se aproximando do Oriente Médio, dominando o Oriente Médio, com interesse em dividir Jerusalém, primeiramente politicamente, né? Vão aproveitar a guerra mundial para farsamente, ou fora de uma guerra, um meteoro vai cair bem naquele domo da rocha, para que, através de um harp ou qualquer outra ferramenta, eles finjam que um meteoro caiu ali, ou, o que eu acredito mais,
uma terceira guerra mundial, uma bomba destrói o Domo da Rocha e depois que vem a paz, a ordem depois do caos, aí sim uma implementação de nova ordem mundial, uma implementação de um governo vermelho. O século passado foi do poder azul e esse século final é do poder vermelho, a Rússia e a China. Se o Trump ganhar e não for assassinado, como prediz essa carta, se os senhores do mundo não assassinarem ele, ou o Estado Islâmico, seja lá quem for, ou se ele for assassinado depois do primeiro ano de mandato, uma coisa fica clara. Ou o Trump trará a guerra para o estabelecimento da nova ordem e do caos, da ordem, melhor dizendo, que já estamos no fim, falta pouco. Você que não assistiu o meu vídeo, faltam 13 anos para o fim, ou 17 anos para o fim, assista, para entender o porquê. Nunca julgue pelo título, não se julga nada pela aparência. Quem julga pela aparência é religioso. Não seja religioso, não seja do mundo. O mundo julga pela aparência. Você deve ver um título, ver o conteúdo e depois fazer o seu julgamento. Por isso até que eu provoco, entre aspas, me permitam dizer, nos títulos, como hoje, Trump será assassinado por que 11 e 13? 11 e 13 porque são números usados pelos homens do poder, os homens que são envolvidos, como Salomão, com as coisas das partes inferiores, do inferno. Que é isso, Akel? Sim, eles se envolvem em sociedades secretas, eles oferecem crianças a Moloque, animais, sacrifícios, eles dão tudo de si, aquilo que existe e não existe, aquilo que é mentira, de bruxos mentirosos, e aquilo que é verdade, sempre existiu, da feitiçaria, né, dos Salomão. Se você não sabe, assista meus vídeos sobre isso. O oferecimento de crianças a Moloque, lá no passado Astarte, Astarote, Baal, isso sempre existiu. Reino Medo-Persa, reino da Babilônia, lá mais para trás no Egito, depois na Síria, sempre existiu. Oferecimento de crianças, para quê? Adivinhem? Poder. Porque os homens querem poder, sempre a ganância pelo poder, pelo domínio. E essa fascinação pelo domínio faz com que esses senhores do mundo façam as mesmas coisas. E esses senhores do mundo é que cometem esses assassinatos exatamente no dia 13, como o do avião de Eduardo Campos, como do Kennedy, como eu falei do Lula morrer no dia 13, se ele estiver na frente das pesquisas. Porque agora não é mais hora do poder vermelho. Teve até, eu publiquei, um astrólogo que entendeu o meu vídeo. E os crentes, chamados, ditos crentes, não entenderam meu vídeo. É mais fácil um astrólogo entender meu vídeo. Ainda ontem eu vi um cidadão da Umbanda e um outro do Candomblé entendendo o meu vídeo, e os crentes não entendem meu vídeo. Poxa vida, que coisa, os samaritanos entendem e os fariseus não. Veja, dia 11 ou 13. Por quê? São os números que eles usam, 11 de setembro, você deve lembrar, no desenho dos Simpsons já estava lá mostrando o 11 de setembro de forma subliminar. Eles sabem as coisas, eles fazem as coisas, não é misticismo, não é profecia do mal, acontece que são planos delineados, são estratégias. Se uma pessoa tem estratégia com sua família, sua casa, seu orçamento, né? Como disse Jesus, vai construir uma torre, senta para fazer o orçamento, o plano. Se uma pessoa tem estratégia para uma simples microempresa, você acha que os senhores do mundo não vão ter estratégias para dominar a raça humana? Sempre tiveram. E esses senhores do mundo, eles estão dispostos a qualquer coisa, inclusive a guerra. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Veja, sempre falando do Oriente Médio. Sempre do Oriente Médio. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. É isso que vai acontecer com essa grande guerra. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões e eu vi o número deles. Imagina vocês o que vem por aí. Provavelmente o Armagedon, como eu tenho ensinado, é uma quarta guerra mundial, uma terceira, que não será, como disse o Albert Einstein, mas será terrível. Não será tão
como prediziam Nostradamus e Albert Einstein e outros tantos, porque ela vai ser mais voltada para o Oriente Médio, no Estado Islâmico, Europa, enfim. Vai ser um caos que não vai atingir muito para cá, vai ser um caos lá do Oriente Médio, da Ásia, da Europa. Muita destruição nos Estados Unidos, então. Vocês brasileiros que estão nos Estados Unidos, se preparem, porque os Estados Unidos vai quebrar a partir do ano que vem, seja Hillary, seja Donald Trump. Isso já está marcado. Os Estados Unidos têm que quebrar, a Europa tem que quebrar, a União Europeia e Estados Unidos vão quebrar, o real vai quebrar. Tudo isso vai para o chão para que a nova ordem mundial, poder político e o ecumenismo, nova ordem religiosa, ONU religiosa vem aí, como eu já tenho predito sobre ONU religiosa, você que não assistiu, assista também. Então, se o Trump chegar lá, ou ele vai só executar esses planos e será assassinado em plena guerra, ou não vai dar tempo da guerra e aí ele vai cumprir apenas a sua missão, quebrar os Estados Unidos. Ou essas cartas se cumpririam e ele seria assassinado. Por que 11 ou 13? Porque são os carimbos deles, a assinatura deles. Quando é 11 e 13, saiba, foram eles. Quando não é 11 e 13, não foram eles. Você está entendendo por que eu falo 11 e 13? Então, muito simples. Em breve eu volto com o Jason Rosa para a gente falar sobre isso. O Jason tem um equilíbrio extraordinário. Ele tem um conhecimento do Olavo de Carvalho, mas mais equilibrado. A gente volta já já, depois da vinheta, para eu falar para vocês um aviso. O Evangelho. Mais um vitorioso, mais um. Muito bem, Marley de Rio Grande do Norte, Israel, Elias e Raquel são da onde? Deixa eu ver aqui. Não está aparecendo. Desce, desce, desce. Vamos ver da onde que são esses irmãos. O computador, mesmo sendo novo, trava. Leia, Jaqueline, tem muita gente aqui, mas eu não estou conseguindo ver da onde eles são. Eu vou ter que abrir a outra página aqui para poder ver. Um momento. Vamos ver da onde são Israel, Elias, Raquel, Leia, Jaqueline, toda essa turma, essa família provavelmente abençoada, no sentido de graça, né? Não no sentido de bênção efêmera. Tá aqui, são da cidade de Araras, São Paulo. Araras, São Paulo. Então vocês todos bem-vindos. Pessoal que nos assiste da Europa, o irmão que me escreveu hoje de Moçambique, Angola, enfim. Mais um vitorioso, mais um vitorioso que chegou aqui. Tudo bem, pessoal, eu não estou no meu melhor. Em breve eu arrumo aqui tudo de novo, com áudio bom, como era antes. Calma, mas o tema é excelente. Ainda mais porque o pessoal gosta de polêmica. E eu aproveito que eles venham atrás da polêmica do pão e peixe e aprendam o Evangelho. Você, portanto, entenda o que eu faço. Volto amanhã ao vivo, porque amanhã não tem programa. Programa não tem reunião em Santa Catarina. Tem reunião em outros lugares, em várias partes do Brasil e do mundo. Sábado, domingo. Se informe em sua região quem é seu responsável. Mas não haverá aqui porque domingo, 15 horas, estaremos em Blumenau, na casa da Narli.
Você que é de Santa Catarina e quer ir, amanhã terá um grupo no WhatsApp tirando dúvidas para que nós possamos combinar como chegar em Blumenau pela primeira vez, uma reunião, e que já vai ser a formação do grupo em Blumenau. Alô, irmãos, hoje eu conversei com 3 famílias de Blumenau e vão estar lá. E você da região ou de qualquer parte de Santa Catarina, venha das 15 horas às 21 horas, domingo, 15 horas, domingo 15 horas. Então a gente vai ter que sair daqui bem cedo para não atrasar a Narli lá e para que a festa seja satisfatória. Ou seja, as famílias que eu conversei hoje, todo mundo tem dúvidas para tirar, comunhão, muita conversa e o tempo passa muito rápido. Então das 15 às 21, não percam essa linda reunião já programada para Blumenau. Amanhã, portanto, eu acredito que farei um programa, para não ficar sem nada aqui, 21h30, um programa rápido, domingo em Blumenau. No outro sábado, dia 9, nós estaremos em Florianópolis na casa do Daniel e Daniela. Dia 16 em Biguaçu ou Itajaí, 23 em Tubarão e dia 31 no meu aniversário em Curitiba. Não perca esses trabalhos, essas reuniões. E a Carla está vindo morar para cá, a Adelaide, a Dedé está vindo para cá também de Oliveira, Minas Gerais, já assinou com a Caixa Econômica, né, Dedé? E a Carla está querendo vir também. Que coisa boa! O pessoal vindo para cá e a igreja de Santa Catarina vai ser cada vez melhor. Trump ou Hillary? Não interessa, está tudo dominado por eles. O fim vem. Só faltam 13 anos. Só 13 anos. Por isso que eu vou casar e aproveitar. O Evangelho. E é das partes inferiores do inferno. Que é isso, Akel? Sim. Eles se envolvem em sociedades secretas, eles oferecem crianças a Moloque, animais, sacrifícios, eles dão tudo de si, aquilo que existe e não existe, aquilo que é mentira, de bruxos mentirosos, e aquilo que é verdade, sempre existiu, da feitiçaria, né, dos Salomão. Se você não sabe, assista meus vídeos sobre isso. O oferecimento de crianças a Moloque, lá no passado Astarte, Astarote, Baal, isso sempre existiu. Reino Medo-Persa, reino da Babilônia, lá mais para trás no Egito, depois na Síria, sempre existiu. Oferecimento de crianças, para quê? Adivinhem? Poder. Porque os homens querem poder, sempre a ganância pelo poder, pelo domínio. E essa fascinação pelo domínio faz com que esses senhores do mundo façam as mesmas coisas. E esses senhores do mundo é que cometem esses assassinatos exatamente no dia 13, como o do avião de Eduardo Campos, como do Kennedy, como eu falei do Lula morrer no dia 13, se ele estiver na frente das pesquisas. Porque agora não é mais hora do poder vermelho. Teve até, eu publiquei, um astrólogo que entendeu o meu vídeo. E os crentes, chamados, ditos crentes, não entenderam meu vídeo. É mais fácil um astrólogo entender meu vídeo. Ainda ontem eu vi um cidadão da Umbanda e um outro do Candomblé entendendo meu vídeo, e os crentes não entendem meu vídeo. Poxa vida, que coisa. Os samaritanos entendem e os fariseus não. Veja, dia 11 ou 13. Por quê? São os números que eles usam. 11 de setembro, você deve lembrar, no desenho dos Simpsons já estava lá mostrando o 11 de setembro de forma subliminar. Eles sabem as coisas, eles fazem as coisas. Não é misticismo, não é profecia do mal. Acontece que são planos delineados. São estratégias. Se uma pessoa tem estratégia com sua família, sua casa, seu orçamento, né? Como disse Jesus, vai construir uma torre, senta para fazer o orçamento, o plano.
Se uma pessoa tem estratégia para uma simples microempresa, você acha que os senhores do mundo não vão ter estratégias para dominar a raça humana? Sempre tiveram. E esses senhores do mundo, eles estão dispostos a qualquer coisa, inclusive a guerra. E tocou o sexto anjo a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Veja, sempre falando do Oriente Médio. Sempre do Oriente Médio. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. É isso que vai acontecer com essa grande guerra. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões e eu vi o número deles. Imagina vocês o que vem por aí. Provavelmente o Armagedon, como eu tenho ensinado, é uma quarta guerra mundial, uma terceira, que não será, como disse o Albert Einstein, mas que será terrível. Não será tão como prediziam Nostradamus e Albert Einstein e outros tantos, porque ela vai ser mais voltada para o Oriente Médio, no Estado Islâmico, a Europa, enfim. Vai ser um caos que não vai... O estúdio ainda não está montado, então não estou com o meu melhor áudio ainda, mas a gente está aqui no programa O Evangelho, que é diário, 9h30 da noite. Temas sempre que vão contribuir, construir, edificar alguma coisa para você. Seja ideologicamente, pelo Evangelho, por cultura, seja por mudança de paradigmas, enfim. Esse programa, quem acompanha, são verdadeiros estudos, doutrina, cursos diários. Hoje, vamos falar sobre o Trump. Eu vou trazer em breve aqui do canal Casando o Verbo, o Jason Rosa, meu amigo e agora vizinho aqui de Santa Catarina, para falarmos sobre o futuro do dinheiro em breve. Não percam. O dinheiro digital. A queda já premeditada, escrita do real, a queda do euro, a queda da União Europeia, a implosão da União Europeia, e alguém tem que assumir os Estados Unidos para quebrar os Estados Unidos e abrir caminho para a nova ordem mundial. Seja lá quem for, como eu falei no vídeo o que vai acontecer com o mundo e com o Brasil, seja Hillary ou seja Trump, o que está predito, o que está premeditado pelos senhores do mundo, aqueles que fazem de tudo pelo poder, vale qualquer coisa pelo poder, aqueles que, debaixo da tutela de Satã, o príncipe temporário deste mundo, lutam por aquela trilogia do mal: ter, ser e poder. E o Evangelho é o princípio, é a forma de viver antagônica ao mundo. O mundo é ter, ser e poder, o Evangelho é não ter, não ser, não poder. Por isso que o Evangelho não tem nada a ver com denominação e com religião. Porque se você pertence a um grupo religioso, querendo você ou não, sincero ou não, bom ou não, te faz bem ou não te faz bem, bonito ou não bonito, qualquer grupo, qualquer secção, círculo religioso está inserido no princípio de todos os círculos, de todos os sistemas do mundo, do Deus desse século, de 2 Coríntios 4. Qualquer secção religiosa estará nas mãos desse mundo e do príncipe desse mundo e do mal que está nesse mundo, do ter, ser e poder. É impossível frequentar um grupo religioso, estou falando religioso, que participe de credo, que viva um credo, um conjunto de normas humanas estabelecidas por interpretação humana e ser do Evangelho. Porque o Evangelho, já que ele é não ter, não ser, não poder, ele não vai nunca combinar com religião. Religião e política vivem, se alimentam de ter, ser e poder.
Falando hoje em religião e política, Trump, eu vou mostrar para vocês alguns materiais aqui, eu já falei sobre isso. Provavelmente, se ele ganhar, haverá uma guerra mundial, o caos para estabelecer a atinge muito para cá, vai ser um caos lá do Oriente Médio, da Ásia, da Europa. Muita destruição, Estados Unidos então, vocês brasileiros que estão nos Estados Unidos se preparem, porque os Estados Unidos vai quebrar a partir do ano que vem, seja Hillary, seja Donald Trump. Isso já está marcado, os Estados Unidos têm que quebrar, a Europa tem que quebrar, a União Europeia e Estados Unidos vão quebrar, o real vai quebrar. Tudo isso vai para o chão para que a nova ordem mundial, poder político e o ecumenismo, nova ordem religiosa, ONU religiosa vem aí, como eu já tenho predito sobre ONU religiosa, você que não assistiu, assista também. Então, se o Trump chegar lá, ou ele vai só executar esses planos e será assassinado em plena guerra, ou não vai dar tempo da guerra e aí ele vai cumprir apenas a sua missão, quebrar os Estados Unidos. Ou essas cartas se cumpririam e ele seria assassinado. Por que 11 ou 13? Porque são os carimbos deles, a assinatura deles. Quando é 11 e 13, saiba, foram eles. Quando não é 11 e 13, não foram eles. Você está entendendo por que eu falo 11 e 13? Então, muito simples. Em breve eu volto com o Jason Rosa para a gente falar sobre isso. O Jason tem um equilíbrio extraordinário. Ele tem um conhecimento do Olavo de Carvalho, mas mais equilibrado. A gente volta já já, depois da vinheta, para eu falar para vocês um aviso. O Evangelho. Mais um vitorioso, mais um. Muito bem, Marley de Rio Grande do Norte, Israel, Elias e Raquel são da onde? Deixa eu ver aqui. Não está aparecendo. Desce, desce, desce. Vamos ver da onde que são esses irmãos. O computador, mesmo sendo novo, trava. Leia, Jaqueline, tem muita gente aqui, mas eu não estou conseguindo ver da onde eles são. Eu vou ter que abrir a outra página aqui para poder ver. Um momento. Vamos ver da onde são Israel, Elias, Raquel, Leia, Jaqueline, toda essa turma, essa família provavelmente abençoada, no sentido de graça, né? Não no sentido de bênção efêmera. Tá aqui, são da cidade de Araras, São Paulo. Araras, São Paulo. Então vocês todos bem-vindos. Pessoal que nos assiste da Europa, o irmão que me escreveu hoje de Moçambique, Angola, enfim. Mais um vitorioso, mais um vitorioso que chegou aqui. Vocês sabem que o Putin é muito próximo do Trump e mais do que isso, pela primeira vez, a Rússia ama um presidente, um futuro presidente americano, e a Europa odeia. Vê, a Rússia advertindo sobre a tentativa de assassinato do Trump. Isso aqui é gravíssimo, gente. Gravíssimo porque eu tenho predito, se você não assistiu, assista o vídeo O que vai acontecer com o mundo, revelação. Não é profecia, não é evidência, o pessoal hoje é absolutamente aquém de entendimento do evangelho e acham que quando eu fiz o vídeo Lula vai morrer dia 13, eu fui profeta, vidente. Primeiro que profeta nunca foi um vidente, profeta é um porta-voz, né? O que acontece é que às vezes essas coisas se cruzam,
e ele acaba falando alguma coisa do porvir, do que vem por aí. Mas nós não estamos falando em profecia, evidência, nós estamos falando em profecia do sentido neotestamentário, do Brit Hadashah. Nós estamos falando de profetuo, de dirigir a palavra à igreja, de pregar, de vaticinar, de ser um porta-voz. E é isso que é o meu trabalho, é o trabalho daqueles que proclamam o Evangelho. O Evangelho que está aí em Apocalipse 16:12, vocês estão vendo, e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. A China e a Rússia, o poder vermelho, que eu sempre ensino, cada vez mais fortes no tempo do fim, e eles vêm se aproximando do Oriente Médio, dominando o Oriente Médio, com interesse em dividir Jerusalém, primeiramente politicamente. Vão aproveitar a guerra mundial para farsamente, ou fora de uma guerra, um meteoro vai cair bem naquele domo da rocha, para que, através de um harp ou qualquer outra ferramenta, eles finjam que um meteoro caiu ali, ou, o que eu acredito mais, uma terceira guerra mundial, uma bomba destrói o domo da rocha, e depois que vem a paz, a ordem depois do caos, aí sim uma implementação de nova ordem mundial, uma implementação de um governo vermelho. O século passado foi do poder azul, e esse século final é do poder vermelho, a Rússia e a China. Se o Trump ganhar e não for assassinado, como prediz essa carta, se os senhores do mundo não assassinarem ele, ou o Estado Islâmico, seja lá quem for, ou se ele for assassinado depois do primeiro ano de mandato, uma coisa fica clara: ou o Trump trará a guerra para estabelecimento da nova ordem e do caos, da ordem, melhor dizendo, que já estamos no fim, falta pouco. Você que não assistiu o meu vídeo, faltam 13 anos para o fim, ou 17 anos para o fim, assista, para entender o porquê. Nunca julgue pelo título, não se julga nada pela aparência. Quem julga pela aparência é religioso. Não seja religioso, não seja do mundo. O mundo julga pela aparência. Você deve ver um título, ver o conteúdo e depois fazer o seu julgamento. Por isso até que eu provoco, entre aspas, me permitam dizer, nos títulos, como hoje: Trump será assassinado. Por que 11/13? 11/13 porque são números usados pelos homens do poder, os homens que são envolvidos, como Salomão, com as coisas da ordem, ou não. Enfim, é difícil prever, visto que a Escritura não nos dá detalhes. A Escritura não descreve detalhes. A Escritura vai nos dizer, o que a gente vai ler daqui a pouco, que haverá uma grande guerra. A gente já vai ler sobre isso em Apocalipse. Antes eu queria mostrar para vocês que aquele jogo Illuminati mostra aquela carta aonde tem uma figura muito semelhante à do Trump, e essa carta fala sobre o assassinato de alguém que traz como lema a expressão suficiente, já é suficiente, já está suficiente. Isso, tanto do desenho dos Simpsons, como de uma outra matéria que eu vou mostrar para vocês agora. Aliás, eu vou mostrar várias. Eu quero só que vocês tenham paciência para que eu vá mostrando e vocês vão entendendo aos pouquinhos o tema de hoje e aonde a gente quer chegar. Por que é importante isso? Seja Hillary ou seja Trump, o Trump está agora se aproximando dela, e vocês viram aquela catástrofe da boate gay nos Estados Unidos, em Orlando, e cada vez que acontecer alguma tragédia no aeroporto da Turquia ou qualquer outra coisa ligada ao terrorismo, vai sempre fazer com que Trump ganhe mais pontos percentuais nessa corrida à Casa Branca. Então vocês estão vendo aqui um outro site dizendo que ele pode ser assassinado pelo ISIS, ou pelos... Ou uns dizem que será assassinado pelos próprios senhores do mundo, outros dizem que não, que ele será assassinado, na verdade, pelo Estado Islâmico, pelos radicais islâmicos. Enfim, o fato é que não faltam pessoas
para quererem a morte do Trump. Se você procurar na internet, rapidamente você vai encontrar muitos líderes mundiais respeitados atualmente, muitos presidentes ou ex-presidentes com as frases mais terríveis contra o Trump. Eles não são a favor, absolutamente não são a favor que o Trump chegue lá. Na revista Veja, como vocês estão vendo aí, um desenho chocante mostra o Trump sendo estuprado e morto. Esse desenho aí, a revista Veja trouxe. Esses desenhos, essas premonições, porque os desenhos nada mais são que produto, fruto de dinheiro daqueles que são donos das indústrias de mídia, midiáticas e cinematográficas. E os senhores do mundo amam a mídia, porque a mídia consegue o que eles querem, que é o poder. Sendo assim, é fácil pela lógica entender que eles são donos das maiores mídias do mundo. E se eles são donos, esses desenhos não mostram essas coisas à toa. Nenhum filme, nenhum desenho, nenhum jogo mundialmente conhecido, como publica a revista Veja, vai falar alguma coisa de conspiração apenas, mas sim daquilo que eles já planejam. Também a gente encontra aqui, não dificilmente, a Rússia, e agora sim um comunicado oficial,